A graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante no seu coração. Amém, meus queridos irmãos. Nós estamos na última matéria do CTL e hoje nós vamos compartilhar a aula número 5. 10 princípios absolutos das células. É muito importante você ter clareza e revelação daquilo que você está fazendo. Uma igreja em células, ela não é caracterizada simplesmente porque ela faz reuniões menores nos lares, mas principalmente porque nós temos valores espirituais envolvidos. Nós não fazemos o que fazemos por modismo, nós não fazemos o que fazemos porque a gente acha interessante, porque está todo mundo fazendo. Não. A maneira de ser igreja é determinada pelos valores que nós temos para ser igreja. Então tudo tem um porquê por trás das coisas. E é muito importante que você, como líder de célula, ou que vai ser, ou que vai acompanhar, tenha clareza do porquê que nós fazemos as coisas, porquê que nós nos organizamos, não é? As células, elas definem a nossa estrutura, mas os valores que estão por trás definem a forma como nós vemos a vida da igreja. Em outras palavras, são os nossos valores que no final definem a nossa estrutura. É assim como uma família. Os valores da sua casa vão definir a maneira de você viver ali com a sua família. Aquilo que é importante vai ser colocado em prática. Aquilo que é irrelevante pode ser ou pode não ser. A vida da igreja, tudo que nós praticamos está estabelecido por causa de valores que estão no nosso coração, que nós carregamos. Ok? Então, os valores da igreja em célula, eles falam daquilo em que nós acreditamos, que é fundamento da nossa fé. É a razão pela qual nos reunimos em célula e a maneira como nós relacionamos com Deus e com os irmãos é que vão determinando a nossa maneira de ser igreja, que vão determinando a nossa estrutura, o que está por trás. Então, uma vez que nós cremos que nós somos uma família sacerdotal, de reis e sacerdotes, onde cada crente é um ministro, onde cada casa é uma extensão da igreja, porque nós vemos isso lá na palavra de Deus em Atos, onde cada um que Deus chamou se torna um filho que vai participar de tudo que está acontecendo. Então, por causa de todos esses valores, nós queremos vínculos, nós queremos conexão, nós não queremos apenas um amontoado de gente, porque nós sabemos que nós somos um corpo, e o corpo tem que estar vinculado em amor, e tem que ser alimentado, protegido, guardado. Então, por causa de todas essas coisas que nós vemos na palavra de Deus, que todo corpo bem ajustado e alimentado, cresce em si mesmo em amor. Então, quando você começa a ver os valores que estão por trás da palavra de Deus, quando a gente pensa a igreja, nós começamos a pensar como que na prática esses valores podem acontecer, não é? Como que eu posso estar realmente vinculado em amor um ao outro, encaixado num corpo cheio de vida, se eu me reúno apenas numa reunião grande? Não tem jeito. Então, é como um muro, né? Um tijolo assentado no muro. Você tem se você já prestou atenção, ele não é assim empilhadinho no outro, ele é cruzado. Então tem um tijolo em cima, um tijolo embaixo e tijolos do lado, e tem aquele lá no meio. Veja, está cercado por todos os lados, é que ele trava ele ali e impede ele de ser levado. Irmãos que não param na igreja, toda hora eles estão indo de um lugar para o outro, nós chamamos de irmãos Rolling Stones, as pedras rolantes, né? São irmãos que por que eles são levados? Porque eles não estão edificados. Veja, se eu tiver esse piso aqui desse prédio solto, um porcelanato solto ali do lado, encostado na parede, qualquer pessoa pode entrar e roubar, e levar, porque ele não está estabelecido, ele não está encaixado, ele não está edificado. Mas como ele está assentado no chão com argamassa e tal, se o ladrão entrar, não tem jeito de levar. Então, se você entender que um povo edificado é um povo que não pode ser levado. Não é? Esse é o problema. Muitas pessoas são levadas por toda sorte de doutrinas, por todo vento que aparece na internet. Por quê? Porque não está edificado.
Quando eu fico vendo alguns irmãos que eventualmente saem, quando você olha, a maioria esmagadora deles eram irmãos que não estavam edificados, estavam soltos. Simplesmente frequentavam uma reunião aqui, outra ali, faziam o que queriam. Mas quem está edificado está protegido, não é? Então, veja, eu tenho tijolo em cima, embaixo, dos lados, tem alguém que está acima de mim, que está me discipulando. Eu tenho amigos que estão ao meu lado, vinculados na minha vida. Eu tenho irmãos que eu estou cuidando. Então, eu tenho pessoas em todos os níveis me cercando por todos os lados. Isso é segurança. Isso é proteção, isso é corpo, isso é conexão. E aí, uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu entendo que a vida está no sangue que corre no corpo, e se um membro está cortado da minha mão, o sangue não passa nele, o sangue que leva nutrientes, é o sangue que leva o açúcar, que é a energia, não é? É o sangue que leva os leucócitos da proteção, os alimentos e os nutrientes caem na corrente sanguínea e alimentam o corpo. Você vê, tudo mas se um membro não está vinculado, essa vida espiritual que corre no corpo não chega nele. Ele é um membro, mas porque ele está no chão, o cachorro vai comer. Ele está desprotegido, não pode ser alimentado. Então, uma vez que eu entendo a importância de ser corpo, e a igreja é um organismo vivo, eu começo a definir a maneira de ser igreja, que já estava lá em Atos, se reunia de casa em casa e também no prédio. Mas agora eu começo a entender o porquê que é assim. Será que é porque eles tiveram uma ideia simplesmente? Não. Por que a Bíblia chama também de família? Porque a família também está cheia de exemplos e de valores que servem para a vida da igreja, guardadas as devidas proporções. Então, uma vez que eu compreendo as coisas que são valiosas para nós como igreja, eu defino a maneira que eu vou viver como igreja, não é? Eu estabeleço a família. Então, a igreja em células, ela é apenas a maneira que os nossos valores definimos que nós vamos praticá-los, porque fora dela nós não conseguimos enxergar aonde isso é possível. Então, a primeira responsabilidade de um discipulador, por exemplo, ou um supervisor, ou um pastor, é o que, pastor? É guardar esses valores para que nenhum deles se perca, à medida que nós vamos servindo a Deus na sua obra. E eu digo que, além do que nós vamos falar aqui dos princípios absolutos das células, nós precisamos guardar pelo menos 10 valores que devem estar vivos no nosso coração quando a gente fala de célula. Depois lá no meu Instagram, você pode conferir. Eu coloquei 12 lá. Porque isso tem que estar sempre vivo e claro no seu coração, não é? Só citar eles aqui. Primeiro, nós enxergamos a igreja como pessoas, não como prédio. O prédio é apenas um local de reunião. Nós não temos templo. Se você, pastor, eu chamo de templo, mas eu tenho consciência que é prédio. Não mude, a nomenclatura é importante. Pare de chamar, dê o nome correto, porque falar a palavra certa também ajuda a fixar, a ter clareza de pensamentos. Não é que nós desconsideramos, tem irmãos que acham que nós somos blasfemos, quando nós falamos que eu posso tirar as cadeiras e jogar bola dentro do prédio, que os santos somos nós. Não é que a gente vai fazer isso, né? Até porque vai estragar. Nós só estamos querendo demonstrar que santo é o Senhor, Ele é santo, é Ele que nos faz santo. Então, se nós que carregamos o Senhor estamos reunidos naquele lugar é santo. Aí o estádio de futebol que todo mundo fica xingando a mãe do juiz, é um lugar de confusão, de briga, não é impuro, então nós não poderíamos nos reunir lá. Mas por que eventualmente não podemos fazer evento lá, sem problemas? Porque quando a gente chega lá fica santo. Então, por quê? Porque santo são aqueles que carregam o santo, não é um lugar, não é o altar que santifica, não é o ouro, não é o ouro que santifica o altar, é o altar que santifica o ouro. Não é? É isso que você precisa entender. Então, o que me santifica não é o que eu uso, é o que eu sou em Cristo. Não é? Então, porque eu sou santo, porque você é santo, aonde nós nos reunimos, existe santidade, separação. Então, nós cremos nisso. A igreja são pessoas que nasceram de novo e estão conectadas umas às outras em amor pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com o prédio. O prédio para nós é apenas um local que nós nos reunimos. Isso é um valor que determina até a maneira de nós nos organizarmos.
E nos referimos para que você não fique pensando, pastor, por que isso é importante? Porque se o prédio é a casa de Deus, quando você vai embora, você fica longe dele. Porque você só vai ouvir a Deus lá. E aí você começa a ver que o evangelho não vai bater com essa teologia. E vai afetar a sua vida. Você não vai se sentir bem fora de lá. Não é? Outra coisa, todos os filhos de Deus são ministros. Existem pastores, existem hierarquia, mas diante de Deus nós somos iguais no sentido que todos somos filhos. E é claro que há filhos mais experientes, é claro que existe a ordenação na casa de Deus, mas para nós é um valor. Cada crente é sim um ministro, porque a Bíblia diz claramente que nós fomos feitos um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes, para ministrar. Todo crente pode ministrar. Né? Todo crente pode ouvir a Deus e pode falar da parte de Deus. E isso ele tem que ter um ambiente. Como que ele vai aprender isso indo só na reunião grande? Por isso que a gente reúne na casa pequena, porque nós temos que treinar para que cada crente viva o evangelho que diz que ele é um ministro de Deus. Então é um valor que está envolvido ali para nós. Outro valor, cada casa é uma extensão da igreja, porque nós nos reunimos não apenas no prédio grande, não apenas uma vez, mas nós levamos a igreja para perto das pessoas, mas também porque é lá na casa que nós temos essa comunhão. Lá no prédio nós ouvimos para ter fé, não é? A fé vem pelo ouvir, mas a Bíblia diz que porque eu criei também falei. Então tem que ter um lugar para ouvir, tem que ter um lugar para falar, porque quando eu ouço, eu recebo fé, quando eu falo, a fé se confirma no meu coração. Na reunião grande eu ouço e tenho fé, na reunião pequena eu falo e minha fé é firmada. Então isso me leva, esse valor, a reunir. Você começa a perceber que as coisas têm sentido, que nós não estamos fazendo as coisas por fazer, e essas coisas têm que estar claras no seu coração. O nosso alvo é fazer discípulos e não simplesmente convertidos, porque Jesus aqui disse isso. É como eu falei, ninguém cria um filho para ficar a vida inteira na barra da saia da mãe, porque não é bênção para ele, não é digno isso. Nós criamos filhos para que eles cresçam, se tornam autônomos, maduros, independentes e tenham a liberdade de poder criar seus filhos, constituir suas famílias, ainda que estamos juntos, ligados. Isso é que é bonito e é precioso. Então, da mesma maneira, todos que nasceram de novo são filhos de Deus, mas Jesus falou para fazer discípulos. Aqueles que realmente estão recebendo um legado, um coração um após o outro, e que estão cumprindo o seu chamado, compartilhando os encargos do seu Pai. Então, e aonde que eu vou fazer isso? Se eu apenas me reunir no domingo? É no dia a dia, é na reunião, porque daqui a pouco eu vou falar para você, a célula não é uma reunião de um dia por semana numa casa, não. A reunião semanal da célula em uma casa é apenas a reunião mais importante da família. Você achou que era uma reunião numa casa? Não é. A célula é uma família. A reunião semanal, oficial, é apenas a mais importante. Mas uma célula que não existe enquanto família, que se encontra em outros momentos, e não todo mundo junto, mas às vezes uma parte aqui, outra ali, e não está acontecendo, não é célula, é só uma reunião numa casa. Então ela é muito mais ampla, porque é nisso que nós estamos nos relacionando, não é? Crescendo nesse discipulado. Outro valor, cada linha de autoridade da igreja é uma posição de discipulado. Então você tem ali o membro, você tem o líder em treinamento, o líder, o discipulador, tudo é linha de discipulado. O líder está liderando, está discipulando o líder em treinamento, que está sendo discipulado pelo discipulador, que está sendo discipulado pelo pastor, que está sendo discipulado, né, pelo pastor de governo, e assim vai. Estamos ligados e aprendendo uns com os outros todo o tempo. Andando com Cristo, não é? Eu sei que muitas pessoas acham que o discipulado está com base no ser, mas engraçado, não é verdade. Está com base no fazer, no sentido de andar com Deus. E à medida que eu não fico parado para ficar escavando, Roberto, não estou te vendo, você está com algum problema na sua alma, pode abrir, não tem nada, não tem, não, nós caminhamos, no meio do caminho servindo a Deus, os problemas aparecem, aí quando ele aparece, ele é real, eu paro para tratar o ser, não é? Mas do mais nós vamos caminhando, e todas as linhas de autoridade são um discipulado acontecendo. Nós cremos
Por exemplo, no crescimento e na multiplicação, porque tudo que Deus fez, Ele fez para crescer e multiplicar. Ele fez para abençoar, para alcançar a outros. Nós cremos, o objetivo da igreja é gerar filhos e não fazer coisas. Como eu falei aqui outro dia, Deus conta aqueles que geram, não aqueles que fazem. Gênesis 4, Gênesis 7, 5. É a geração de Caim e a geração de Sete. A de Caim fez, mas não tem idade. Não tem quantos anos viveu. A geração de Sete não produziu nada, mas gerou. E Deus contou. É isso que Deus conta. No final das contas, o que Deus quer saber é quantos filhos você gerou e não aquilo que você de fato fez. Hoje em dia, as pessoas estão focadas em fazer coisas para se esconder atrás delas. Porque gerar precisa de acontecer um milagre. Precisa de dependência de Deus, que nós não podemos gerar filhos de nós mesmos. É algo que o Espírito Santo faz através de nós, amém? E isso nos leva a um outro valor que nós estamos falando. A obra de Deus não pode ser feita sem a unção do Espírito. Aqui é uma coisa muito simples. Se você é capaz... Muitas pessoas falam para mim, pastor, não, eu não estou preparado para liderar. Eu falo, o dia que você tiver, você não serve. Porque se você é capaz de fazer a obra de Deus, ela não é obra de Deus. A obra de Deus, só Deus pode fazer, porque ela é sobrenatural. Por isso que tem pessoas que falam, mas que exagero de vocês, ninguém pode ser liderar se não for batizado no Espírito Santo. Isso é um valor. Por quê? Porque não adianta. Não adianta tentar liderar sem estar cheio do Espírito. Porque sem a unção do Espírito, nós não podemos fazer uma obra sobrenatural. É frustrante, não vai acontecer nada. Então não é uma birra, é um valor que às vezes as pessoas não conseguem compreender. Quem está me entendendo? A igreja é muito mais do que uma organização. Na verdade, ela é um organismo vivo. Ela é organizada, ela tem linhas de autoridade, mas ela é um organismo vivo. Por isso que eu digo, nunca pense na igreja como uma empresa. Que o sucesso é entrar como boy e virar diretor, que é entrar como membro e virar pastor. Não, não é isso que é ser igreja. A igreja é viva, é gente. Ela não é uma forminha que encaixa exatamente em todo lugar. Nós somos coordenados por princípios, mas a roupa que às vezes cabe em mim não cabe no Roberto. Somos pessoas distintas, mas é roupa. E à medida que a gente cresce, a roupa ajusta também. Então nós ajustamos a estrutura, mas nunca perdemos os princípios. Porque nós somos um organismo vivo, percebe? Eu posso ter estilo diferente, roupa diferente, mas sou gente. É isso que me move, é isso que nos move. E a igreja é viva, ela é esse organismo que tem vida nela, em si mesmo. Ela está correndo, ela não é fria, ela não é matemática, ela não é 1 mais 1 é 2. Faz assim que vai dar certo ali. Não, é o vento do Espírito que está nos guiando. A mesma serpente de bronze que foi levantada lá como mover de Deus no deserto, depois virou fonte de idolatria. E tudo era de Deus, você vê. Então você precisa de ter clareza. Que não é porque Jesus cuspiu e fez lodo e curou o cego, que agora a gente só vai orar com barro no olho dos encontristas. Não é por aí. Por quê? Porque é o princípio que é importante. Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de organismo. Nós estamos falando de uma vida que flui no nosso meio. As células são equilibradas com a celebração. Como eu já falei, elas não são apenas uma... Existem visões por aí de igrejas que só querem viver nas casas. Você fala, mas é a igreja da China. Não, mas é uma questão de perseguição, é proibido ter. Não é que eles não querem. Mas o padrão está lá na palavra de Deus em Atos. Eles reuniam de casa em casa, e naquela altura era templo. Hoje nós reunimos no prédio e de casa em casa. Por quê, pastor? Por causa do que eu falei agora há pouco. Porque ela é equilibrada. Num lugar eu recebo a ministração para ter fé. No outro lugar eu compartilho o que eu recebi para edificar os irmãos. Eu ouço para ter fé e falo para confirmar a fé. Então, as duas coisas são fundamentais. E nós precisamos valorizar as duas, porque é isso que nós vemos na palavra e é elas que embasam os nossos valores também. E por último, não temos clero, nós não temos uma classe especial na igreja, mas nós respeitamos a ordenação e as autoridades de Deus na sua casa. É muito importante a gente entender isso, não é? O fato de que o pastor tem uma autoridade, ou que o pai da família tem uma autoridade, não significa que agora ele é superior,
especial em relação ao filho que acabou de nascer. Não, todos são importantes na família. No entanto, existe uma ordenação divina. Não é? Um dia me perguntaram, numa mesa dessas conferências, como é que ficava as mulheres na casa de Deus. Né? Eu falei, mulher na casa de Deus é igual o homem na casa de Deus, tudo filho. Né? Eu falei, mas eu sabia que não era essa a pergunta. Eu falei, você quer saber a questão da autoridade e submissão. Né? É um problema. Eu falei, a primeira coisa que você tem que entender sobre isso, que é o contrário, muitas pessoas nem pensam nisso, é que se você crê que Deus é bom. Se você crê que Deus é bom, você não vai ter problema nenhum com as suas ordens. Porque tudo que Deus ordenou é para o nosso bem. Então, quando Ele disse para a mulher submeter o marido, Ele não está querendo te humilhar. Ele não está querendo te anular, Ele não está querendo te esmagar. Por mais que você pense que é por causa da influência do feminismo. Mas não tem nada a ver com o feminismo. Se Deus fez isso é porque Ele é bom, Ele está querendo te proteger, tirar das suas costas um fardo que é para o seu marido levar e não você. E você não está na estatística do monte de mulher com depressão porque está querendo o lugar do homem. Não é? E o homem fora do lugar dele também virou um trem esquisito. Né? Então, tudo tem um porquê. E Deus é bom. Agora, então, isso não diminui ninguém, isso apenas organiza, é apenas a ordem divina. Mas uma vez que Deus estabeleceu uma cadeia de ordenança, de autoridade, ela deve ser submetida para o bem. Não existe vida fora da linha de autoridade. E quem compreende a autoridade não busca ela. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Só buscam ela quem não entende ela. Ela é um lugar de proteção para os demais. Ela é um lugar de vida. Ela é um lugar de uma fonte. Mas ela é um lugar de responsabilidade. E é Deus que põe. E quando Deus te coloca, você está em paz, que você não precisa lutar para ficar lá. Mas quando é você que conquista, você tem que lutar para permanecer. Né? Mas normalmente não fica, cai de lá. Então preste atenção. Por que a minha mão tem força? Para pegar, para levantar? Porque está submissa a minha cabeça. Mas entre a minha mão e a minha cabeça, tem um monte de gente. Tem o antebraço, o cotovelo, o ombro, o pescoço. Agora, muitos irmãos, eles são defeituosos, porque eles só servem a autoridade da cabeça. Eu só obedeço a Deus. Eu não obedeço a homens. Aí ele é um cara assim, esquisito. Pensa numa mão colada na cabeça. Só que não tem. Mas é isso que ele é, uma aberração no nosso meio. É uma coisa estranha. Porque Deus escolheu que o corpo estivesse sujeito uns aos outros. E no final todo mundo está sujeito à cabeça. Mas quando você se submete, quando a mão está submetendo a todos, a ordem da cabeça chega até ele e faz ele ter vida. Agora, o que é uma mão de baixo? Vamos imaginar que a pessoa sofreu um derrame, ok? E a mão agora está paralisada. A cabeça fala para a mão, mexe. Mas por causa dessa paralisia, ela não obedece. Logo, não tem poder. Quando você entende isso, o que é a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar em qualquer lugar? Quem é a autoridade? Eu quero me submeter porque eu quero poder. Perguntaram para Jesus o quê? Quem te deu autoridade para fazer o que você faz? O que ele respondeu? O batismo de João é do céu ou da terra? Ele devolveu a pergunta. Ele falou, mas como que é isso? Eu quero saber quem te deu autoridade para você ter poder. E você me pergunta se o batismo do João é do céu ou da terra? Ele respondeu, mas por parábola. Ele estava dizendo, eu tenho autoridade porque eu me submeti a alguém menor do que eu, mas que veio antes de mim. E por isso eu tenho autoridade. É isso que ele estava falando. Você quer ter autoridade? Submete. Você quer ter poder? Submete. Percebe que agora, quando você começa a entender, você já não vai ter tanto problema assim. Pelo contrário, você vai querer se colocar nessa posição, porque é daí que flui as coisas. Mas isso não diminui ninguém. Isso apenas é o equilíbrio do corpo. Mas nós precisamos de ter clareza. Muito bem. Além desses valores, eu tinha colocado aqui, ó, e não passei para você. Além desses valores que guardam a nossa visão, nós temos também alguns princípios chaves que nós praticamos na edificação de uma igreja em células. Isso é muito importante também
entender esses princípios e entender os porquês. O primeiro dele é que as células devem ser grupos de no máximo 15 pessoas. Não há nenhuma coisa mística nesse número. Nós já testamos vários, né? E na verdade, pode ter flexibilidade nisso. No entanto, a gente entendeu que esse é um limite bom, que flui as coisas. Esse é o primeiro princípio absoluto das células, é o seu tamanho. Por N motivos, eles devem ser mantidas pequenas, ou no máximo com essa quantidade de pessoas. Nem sempre é possível manter o grupo pequeno, a gente entende, às vezes como a gente gostaria, por causa, às vezes, da maneira, do tempo que demora para formar líderes ou coisas do tipo. Porque quando uma célula atinge 15 pessoas, no entanto, o ideal é que ela deve ser multiplicada rapidamente. O discipulador e o líder devem planejar essa multiplicação com antecedência para que o momento de executar isso aconteça. A célula já deve ter um novo anfitrião, o novo líder que vai assumir. Normalmente nós fazemos ali dentro a microcélula, porque ali o líder em treinamento, debaixo dos olhos do líder mais maduro e experiente, está fazendo umas pequenas células ali no outro cômodo da casa. Qualquer problema ele está ali do lado, ele vai ganhando experiência. Muitos irmãos se esqueceram disso, não praticam mais, mas isso deve ser retomado, porque isso faz parte do discipulado. Você tem um líder em treinamento, ele está sendo preparado para liderar uma célula, e você simplesmente fala, hoje, tudo bem, programou, ótimo, está combinado, vai multiplicar, e solta na mão dele. Quanto é muito melhor que essa microcélula, esse pessoal que já iria sair com ele, já estivesse ali 60, 90 dias reunindo numa sala do lado. Vamos fazer aqui o louvor junto, alguma coisa, e depois reúne para compartilhar separado, porque ele já vai ganhando confiança, experiência, sabendo que você está aqui do lado, qualquer problema ele te chama, e quando ele vai embora, é menos traumático, não é? Porque já foi feita a multiplicação de uma maneira programada, não é? Com antecedência, enquanto os membros vão se acomodando, tá certo? Quando tarda a multiplicação, as pessoas começam a ficar inconstantes nas reuniões. A estrutura da casa começa a entrar em colapso, e já não tem lugar para todo mundo, e começa a ter um problema, porque vira uma igrejinha. E não é essa a ideia. Começa a perder a razão e os valores de ser. Pessoas, irmãos, que resistem à multiplicação, claro, todo mundo gosta de reunião grande, ou a maioria das pessoas, pelo menos, mas ele começa a perder a oportunidade de desenvolver os valores que estão por trás. Não há como todo mundo participar, não há como todo mundo compartilhar ali numa célula enorme, e aquilo vira um cultozinho de domingo. E também já não há mais o apacentamento adequado, e os membros ficam acomodados. Quando a célula é pequena, a gente pode fazer um apacentamento real. Qualquer igreja de 100 membros já é impossível você apacentar adequadamente só na reunião. Mas aquele pequeno grupo, ele realmente está sendo apacentado uns aos outros, tanto pelo líder de treinamento, os irmãos mais velhos, mas quando ele toma uma proporção, esse valor é comprometido. Eu sei que eventualmente uma célula pode crescer de forma abrupta, às vezes chega uma família inteira e não dá tempo de programar, mas isso deve ser planejado. Bem, pastor, mas por que, enfim, que as pessoas sempre nos perguntam qual que é a real razão desse número 15? Então, como eu falei, é importante dizer para os irmãos que isso não é uma questão mística, é apenas uma escolha que nós fizemos e que nós percebemos que ela é pragmática em muitas coisas. Um dos motivos é que na prática não há tempo suficiente numa reunião para que todo mundo compartilhe. Quando você tem lá 30 irmãos, até que todo mundo fale, vai passar a noite. Né? Não dá tempo, fica inviável que todo mundo compartilhe. E você sabe, tem que ter espaço para falar. É assim que a criança cresce. A minha esposa é pastora hoje, mas ela é formada em fonoaudiologia. E ela lidava com gagueira, por exemplo. Né? Eu não sei se você sabe que tem N motivos, mas uma das coisas que às vezes acontece é por quê? Porque pais impacientes não deixam a criança que está aprendendo a falar, ganhar segurança, terminar de falar. Já viu que o menino é novinho, ele começa a falar, é isso que você está querendo falar. Né? É porque você queria salada.
e vai emudecendo o coitado. Daqui a pouco ele só abre a boca e todo mundo já fala por ele. Então, eu sempre aprendi, até por educação a gente deveria esperar a criança terminar de falar, né? Mas eu também aprendi até com a minha esposa. Então, lá em casa, a gente sempre aprendeu e ensinou nossos filhos a deixar o mais novo falar. Porque dá trabalho, você está com pressa. Cala a boca, deixa ele falar. Fala, meu filho, pode falar. Não, é que eu queria, e vai, né? Aí ele termina, ok. E os outros estão lá, os outros filhos mais velhos estão impacientes, às vezes você não sabe que está impaciente, mas o outro não vai crescer. Mas daqui a pouco ele vai falando, e ele fala de novo, daqui a pouco ele já está falando mais rápido, ele vai pegando confiança, ele vai aprendendo a ser gente, nesse ambiente da família. Eu me lembro quando eu me converti, eu era desses novos convertidos, queria falar. Não entendia nada de Bíblia, nunca tinha lido Bíblia, não sabia nada, mas eu queria falar. E um dia eu fui falar, não, porque lá em Somar e Godoma, era assim, eu trocava tudo. Eu queria achar o livro de Pentecostes, mas não achava esse livro, né? O outro vai falar isso e fala Exodo, né? E é todo mundo... Ali tudo bem, pode errar, a gente ri, a gente brinca, está aprendendo a falar, está aprendendo a Bíblia. Tem que ter esse lugar, esse ambiente descontraído, onde aquele que não sabe tem espaço para errar. Mas quando a célula fica muito grande, você quebra isso. E aquele irmão fica inseguro, porque uma criança que é tolhida de falar toda hora, ela fica tímida, ela não vai falar. Você sabe que na maioria das faculdades, os irmãos da nossa igreja assumem a liderança da sala porque falam bem. Por que fala bem? Porque é treinado a falar. Naturalmente, na família, desinibe, solta. Porque tem espaço para falar. E isso é saúde espiritual. Compartilhar, porque é o falar que libera a vida. Não é quando você tampa a boca da mangueira, ela trava. Então, é muito importante a gente compreender isso, não é? E é muito difícil também... para um líder, mesmo que seja auxiliado por um líder de treinamento, apacentar todo mundo, isso é uma razão. A outra é que as casas normalmente não comportam mais do que essa quantidade. E a razão para se limitar ao número de pessoas tem a ver também com o que nós chamamos de linhas de comunicação. Ralph Neighbor enfatiza que essa questão, com muita clareza, ele é um pesquisador, e segundo ele, quando duas pessoas se encontram, existem duas linhas de comunicação, né? Eu e você, só nós dois, estamos aqui, beleza. Quando 3 estão reunidas, existem 6 linhas de comunicação, porque é muito mais do que ela vai se cruzando. Quando 4 pessoas estão reunidas, isso não vira 8, vira 12. 5, vira 20. E quando chega a 10, já são 90 linhas de comunicação. E com 15, são 210 possibilidades de comunicação. Porque é eu com você, com você, com você, com você, o outro com você, com você, com você, e já fica impossível de falar. E vira um negócio que ninguém já entende mais nada. Ou uma parte vai ficar calada. Então percebe o motivo pelo qual a célula não pode ser grande demais? Eu entendo que células de jovens, quanto mais a gente retarda um pouco, melhor, eles não conseguem ficar pequenos demais, né? Mas tem que ter limite. Caso contrário, essas linhas de comunicação vão travar. E aí não vai acontecer, não é? A célula... Onde que eu parei aqui? Então, 15 pessoas é fundamental. Bem, segundo princípio, a célula é muito mais que a sua reunião semanal. É aquilo que eu falei para você. A célula, o alvo principal da célula não é apenas fazer um culto. Muito mais do que isso. É ser um grupo. Ser uma família que está realmente desenvolvendo amizades. O líder que entende isso, e ele força essa amizade, ele rompe. Então eu lembro quando eu liderava a célula, o pessoal da minha célula não tinha nada a ver comigo. O assunto não era gente diferente demais de mim. Eu lembro que converteu um irmão lá, ele era fazendeiro, e eu... Nada a ver, eu não tinha assunto com ele. Eu chegava lá, e aí, bom, tá chovendo lá, né? E os gados, tá bom. Eu não tinha assunto com ele. Aí na hora de fazer alguma coisa,
eu queria ligar só para um, né, do discipulado, que nem era da célula. Às vezes eu ia para casa do pastor Luiz e falava: não, Pedrosa, vai ficar com sua célula, você tem que fazer amizade. Mas eu queria ficar só com o grupo do discipulado. Eu falei: não, mas você também é seu pai lá. Aí eu falei: amém. Eu comecei a orar. Eu falei: Deus, eu tenho que amar esse povo, eu não consigo não. O Senhor me ajuda, eu não tenho assunto com eles. E eu, sério, comecei a orar. E você sabe, e aí comecei a forçar. Eu ia às vezes comprar alguma coisa, ligava para um, para o outro: vamos comigo, vamos estar ali, fazer alguma coisa junto. E a hora que eu vi, um dia, eu tinha que fazer alguma coisa, naturalmente eu liguei para esse irmão, esse fazendeiro, que não tinha nada a ver comigo. E a hora que eu vi, eu estava tendo prazer dele andar comigo, porque a amizade aconteceu. E quando isso acontece, o grupo está acontecendo. Mas enquanto ele é apenas uma reunião semanal, ele é só um culto na casa. Então põe uma coisa na sua cabeça: célula não é uma reunião semanal na casa. A reunião semanal na casa é apenas a reunião mais importante. A célula existe quando ela vira grupo, quando ela vira amigos, quando elas se encontram em outras ocasiões, mesmo que não encontre todo mundo toda hora. Eu fui criado assim, o pastor Luiz já comentou, a gente passava lá, qualquer coisinha virava reunião. Vem para cá, vamos reunir aqui, queimar um açúcar queimado no leite aqui, já virava vigília e aquela coisa, né, não está fazendo nada, faz churrasco, vamos ali, vamos junto, toma café junto aqui, outro ali. Criou aquela amizade, vamos assistir um filme. A gente estava junto, e tudo era motivo de compartilhar. E isso faz a célula crescer muito, porque realmente ela cria o vínculo, não é? Então isso é fundamental que você compreenda, porque é nesse companheirismo, no evangelismo, nas visitas que a gente faz uns aos outros, tudo isso, nos aniversários, é que acontece a célula. Realmente, nós precisamos ter a disposição de forçar a amizade até que ela aconteça, porque nem sempre ela vai ser instantânea. Se a célula só existe no dia da reunião, não é uma célula, é só um culto doméstico. Terceiro, os líderes devem ser treinados em tudo o que devem fazer na célula. Claro, se alguém não tem a experiência de companheirismo, de evangelismo, de edificação de discípulos, de formação de discipuladores, como que ele vai levar a célula a ter essa experiência? Você não pode ter o que você não tem. Então é muito importante para nós, volto a dizer, líder de célula não é formado simplesmente porque recebeu um diploma do cursão do CTL. Ele tem que ter vivido o discipulado. Você sabe, não tem curso para mãe. Tem. Como é que mãe aprende? Nasce um menino, vamos embora, todo mundo. Ela viu o irmãozinho mais novo, a mãe dela está lá ajudando, e assim a gente forma. Então, não é, a nossa liderança, ela precisa ser real. Ela não pode ser simplesmente uma liderança de sala de aula. A sala de aula tem o seu lugar, mas é no dia a dia que ele é formado, para ter a experiência, que daí ele vai poder realmente transferir aquilo que ele tem recebido. Quem está me entendendo? Então, é claro que é uma responsabilidade fundamental do discipulador, fazer o discipulado com o líder de célula, colocar ele nos cursos também, mas andar junto. E, obviamente, a gente tem reuniões de liderança, tem umas conferências, tudo isso é uma maneira que vai acontecendo dentro da célula. O próprio CTL é uma formação, e o dia a dia, isso é que vai formando aquele líder, tanto dentro da sala de aula, quanto na experiência da prática que ele vai vivendo. E isso é muito poderoso, é gratificante, não é? Antes de liderar, eu o tempo todo andava com os irmãos, andava com o discipulador. Às vezes era ali na cela, às vezes, vamos ali fazer uma visita, vai comigo, vamos ali expulsar um demônio, vamos também, vamos ali fazer uma vigília, vamos. E a gente foi andando. E quando chegou, foi natural, porque eu já tinha vivido, eu podia compartilhar. É impossível você treinar um líder de célula apenas dentro de uma sala de aula. O discipulado é fundamental. Como que eu falei? É na prática, no dia a dia, que você vai transferir o seu coração. Você vai transferir aquilo que você sabe. Quarto, o trabalho dos líderes deve levar em conta o nível dos membros. Então, isso é bom senso. É você entender qual é o nível de pessoa que você está
discipulando. Então, como eu já falei em outras ocasiões, dentro da igreja nós temos pelo menos 2 níveis de membros dentro da célula. Nós temos os membros e nós temos os líderes em treinamento. Os membros eu vou apacentar, eu vou alimentar, eu vou cuidar, porque eles não querem ser líder, ou não estão na época ainda, estão no caminho. Então, eu apenas vou fazer essa parte. Mas os líderes em treinamento, eu sou intencional com ele. Sou intencional. Então, se eu vou fazer uma visita e eu estou junto com ele, eu estou ensinando, eu vou falar, você vai orar agora. Ele já viu orando, ele já viu outras vezes. Ora aí, nós vamos concordar com você. Você, vai lá, pode orar. E aí ele ora, muito bem. Eu reafirmo ele, não é? Às vezes eu vou deixar ele compartilhar. Enfim, nós vamos estar treinando, tanto nos cursos quanto na prática. Eu vou abrindo espaços para que ele pratique com segurança ao meu lado. Porque eu tenho clareza do que eu devo esperar de cada um. Então muitos irmãos, porque não tem bom senso, ele sai forçando todo mundo, e aí ele perde muita gente, porque ele está exigindo de alguém que não é discípulo, que é só uma ovelha, coisas de discípulo. Não, os discípulos você pode contar com eles, a multidão não. A multidão quer multiplicação de pão, então dê o pão para ela. Não despreze ele, não despreze ninguém, só porque ele também não é líder em treinamento, também larga para lá. Não, são nossas ovelhas, Deus nos deu, vamos prestar conta diante delas, e pode ser que amanhã ela desperta, cresça, queira ser um discípulo, e ela avance. Então nós amamos os irmãos, e não ficamos jogando na cara de ninguém, amém? Todo líder em treinamento deve estar ciente, no entanto, do que significa ser um discípulo do Senhor. É muito importante que ele saiba que ele está sendo discipulado para ser líder. Aquela história, não dá para, né? Você está namorando com alguém e ele não sabe. Só você que sabe. Ou seja, você está treinando alguém para ser líder, mas não avisou para ele. Que coisa estranha, não é? Aí chega a hora, chegou a hora de quê? Uai, eu achei que que líder em treinamento era só um nome bonito para me destacar. Não, você tem que falar, eu vou te ajudar, vou te ensinar. Não, você é líder, calma, não é agora não. Nós vamos, esse é um processo. Lá na frente você vai, igual eu tenho um menino mais novo, meu de 10 anos, mas eu falo para ele quando você tiver sua esposa, quando você tiver seus filhos, você vai fazer assim, assado. Eu já estou alimentando esse sonho, a visão na vida dele, ensinando ele as coisas, e ele vai crescendo de boa, ele não está apavorado. Eu não falei para ele que ele vai ser pai amanhã, não é? Mas eu estou inculcando isso no coração dele, porque eu estou formando ele. O discipulador tem que falar isso para o líder em treinamento, ele tem que ter clareza de que ele está num caminho, não é? Isso é fundamental. Vamos aqui para o próximo aqui. Então, os demais membros da célula devem ser apenas apacentados, não é o mesmo que discipular, é apenas cuidar, proteger, alimentar, atender as necessidades, mas eu não vou deixar ele para lá. No entanto, eu vou dedicar mais tempo ao discípulo, não é? Claro que eu disse para você, nós não queremos que nenhuma ovelha siga definitivamente nessa posição, queremos que eles se tornem discípulos, e devagarzinho você vai conquistar o coração das pessoas, né? Sempre vai ter gente relutante em tomar a cruz, mas nós nunca desprezamos irmãos, são ovelhas e nós amamos. Sempre vai ter um grupo que nem célula quer participar, não quer nada, não mande ninguém embora, não seja sem educação, não despreze ele, deixa ele lá recebendo, amém. Uma hora dessas o Espírito Santo começa a mover no coração dela e realmente ela vai acabar abrindo o coração. Bem, o trabalho dos discipuladores deve sempre levar em conta, como eu falei, os estágios de maturidade de cada membro. Como eu já disse em outra palavra, Jesus andava com vários tipos de pessoas. Tinha lá a multidão, que ele curava, que ele abençoava, que ele alimentava. Tinha depois 500 irmãos que ele apareceu para eles. Era um grupo que se reunia. Depois a Bíblia fala que ele se reunia com 120. Aí você vê com 70 ele já enviou. De 2 a 2, já vai mudando a maneira de resposta e de expectativa, não é? E depois ele tinha 12 homens que ele estava trabalhando para ser apóstolo, e tinha 3 que estavam bem perto dele. Então é assim mesmo, se você prestar atenção, na vida da igreja, nós temos todo tipo de irmão. Nós temos aqueles que são
a multidão, tem o outro que está começando e você está dando um tipo de atenção para ele, e tem a sua equipe que está perto com você, e mesmo dentro da sua equipe você vai perceber que tem uns que querem estar mais perto, e tem aqueles que, igual eu, que o pastor Luiz tinha que mandar embora. Vamos dormir, não, Pedrosa? Porque você chegou cedo, né? Já é 11 da noite. Porque realmente ele chegava para pregar nos lugares, porque ele não pregava lá no prédio da igreja. Eu descobri onde ele ia pregar. Quando ele chegava, eu estava lá já, esperando ele. Mas como você soube? Eu descobri. Então é assim mesmo, né? Para cada nível corresponde uma intensidade de acompanhamento e compromisso, né? Você vai despender mais tempo naqueles que estão no caminho do discipulado, daqueles que querem andar com você. Outros podem fazer e podem ir ajudando também. Quem não distingue os níveis na igreja e na célula está deixando de lado o princípio absoluto que nós percebemos no ministério de Jesus. E aí ele vai ter muitos problemas. Quinto, a reunião de célula deve ser cheia de participação. Quanto mais todo mundo na sua casa falar, mais saudável é a sua família. É o que eu falei. Lá na minha casa, eu estou lá para deixar todo mundo falar. Eu sou o pai. Eu tenho que falar para os meninos mais velhos, que ainda é mais velho, mas ainda é criança, e quer deixar o outro que está gaguejando falar. Não, está falando errado, deixa ele falar, depois você fala, termina, né? Agora é minha vez, eu compartilho, a hora que eu estou falando, todo mundo quer falar também, agora espero que o papai está falando, né? Então, você está ali para fazer a participação acontecer. Líder de célula não pode cair na tentação de virar pregador da casa. Ele é um facilitador. Ele fala, mas o bom líder é aquele que consegue levar todo mundo a compartilhar. Ele compartilha de tal maneira que todo mundo quer falar também. Não é? Ele consegue deixar as pessoas à vontade, sem medo. E ele estimula um aqui, outro ali, devagarzinho. A hora que vê, todo mundo está compartilhando. E isso é tão maravilhoso, tão legal. Porque quando você fala, você se compromete. Quando você fala, você participa, você se sente incluso. Então, a célula é um lugar de extrema participação, não é? Então, os discípulos que fazem parte da célula não apenas trabalham durante a semana, mas também durante as reuniões. Eles devem participar com as suas orações, testemunhos do trabalho e, acima de tudo, no momento de compartilhar. Uma reunião saudável da célula será sempre permeada de uma forte presença de Deus. Um lugar onde os irmãos vão ser edificados na palavra, na oração, no louvor e por todo tipo de expressão de um dom espiritual. 1 Coríntios, coloquei aqui 14, 26, a Bíblia diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Não tem jeito de todo mundo usar o seu dom no culto, é muito grande. Mas na célula tem que ter espaço para fluir o dom, para um dar uma palavra para o outro, fluir uma palavra profética, liberar. Às vezes não praticamos muito isso, mas a Bíblia diz que deveríamos abrir espaço nas nossas células para os irmãos que têm dons fluir. Um dom de cura, uma profecia, o outro tem revelação, enfim. É importante a gente ter momentos na vida da igreja onde as pessoas possam compartilhar. O líder deve sempre estar atento e não cair na tentação de querer dominar. O objetivo é facilitar, né? Então o líder, ele é um facilitador. Ele estimula todo mundo a participar. Ele amavelmente conduz a reunião, tendo cuidado para que ninguém domine, né? Porque sempre tem irmãos que querem dominar o assunto e falam mais do que todo mundo, não deixa ninguém falar. E nem ele deve deixar que aquele time não fale nada. Então, devagarzinho, ele introduz o time e controla o falante. Amém, 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 amado. Só um minutinho agora, só um minutinho. Vamos ouvir o Roberto aqui. Roberto, o que você acha disso? Né? Aí vai perigoso também.
Então, o líder, ele em amor, ele conduz com sabedoria e ele vai dando espaço para todo mundo falar. A grande vantagem da célula é permitir que os irmãos exerçam os seus dons e os seus ministérios livremente, não é? Aquilo que não poderíamos fazer numa grande reunião, lá tem que ter espaço para acontecer. Nós reconhecemos que ainda, como eu disse, somos muito tímidos nessa questão, mas isso vai e precisa mudar. A célula é o melhor lugar para ensinar, para praticar, para exercitar os dons que nós temos recebido. E cada líder deve ter esse espaço e criar o espaço para que aconteça. Eu fico muito feliz quando eu ouço os testemunhos dos milagres que acontecem nas células. E acontecem naquelas que dão espaço. Porque a gente também acha que a célula é só um lugar para a gente compartilhar a palavra. Não, é para compartilhar a palavra e para compartilhar os dons. Na hora que todo mundo vai orar, nós temos que deixar fluir os dons também. A nossa reunião tem que estar cheia da vida de Deus, cheia da participação de todo mundo. Sexto, toda célula deve ter o alvo de multiplicação. Discípulos medrosos que querem ficar sempre dentro da sua zona de segurança, dificilmente vão levar a obra adiante. Nós devemos desafiar todo mundo a multiplicar a célula. Não precisamos ter receio. Pastor, por quê que nós devemos fazer isso? Porque a vontade de Deus é que aconteça a multiplicação em toda a sua criação. Essa foi a primeira ordem que ele deu, quando ele criou tudo. Crescei e multiplicai. É uma ordem divina. Deus nos planejou para crescer. Deus nos planejou para multiplicar, para alcançar aquele que está perdido, aquele que está sem Deus, que é da casa, mas ainda não foi trazido para cá. E essa é uma palavra que está sobre cada um de nós. Deus colocou dentro de cada semente o potencial de uma floresta. Dentro de nós somos uma verdadeira sementeira ambulante. Deus nos fez assim, tudo que Ele criou é assim. Um grão de milho pode virar mais de 1000 na primeira geração e mais de 1 milhão na segunda, para você ter uma ideia. Loucura, né? Tamanho é o potencial que está ali. Então, para que a vida possa se manter, a multiplicação, ela é essencial. Tudo que não multiplica vai morrer. Tem células que estão estagnadas e depois elas acabam definhando. Por quê? Porque não crescem, não se multiplicam. Elas não avançam e a vida, o ciclo da vida não vai fluir no meio dela. Tudo que Deus fez se multiplica. Por isso nós temos uma mentalidade de multiplicação. Nós multiplicamos células, nós multiplicamos líderes, multiplicamos ministérios, multiplicamos discípulos e também multiplicamos igreja. Nós entendemos que a multiplicação é essa santa poda que Deus faz para ganhar vigor e crescer de novo, e é isso que é bom na casa de Deus. Como é bom quando tem uma criança nova em casa, né? Ela mexe com todo mundo, renova a casa, e todo mundo tem que aprender de novo, e ensinar, e volta a ter uma outra dinâmica ali. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 9:31, na versão revista e corrigida. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você pode caminhar na unção de multiplicação, mas para isso você precisa reconhecer e valorizar o que Deus tem te dado. Deus tem colocado algo na sua mão. Ah, pastor, eu não posso multiplicar, eu isso. Não, não. O único número que não se multiplica é o 0. Eu coloquei aqui, peraí. O único número que não pode ser multiplicado é o 0. 0 multiplicado por qualquer número é igual a 0. Mas graças a Deus, que sempre nós temos alguma coisa na nossa mão. Você pode ter 2. Deus vai multiplicar a partir dele. Não importa. E isso é poderoso. Existe uma multiplicação. Às vezes, a pessoa está ali com 1, ganhou 1. Nossa, pastor, quanta coisa, ganhamos 1. Mas de repente aquele 1 alcança, tem uma turma de amigos e vem 6 com ele. E de repente um milagre está acontecendo. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza. Talvez você pense que os membros
da sua célula são o mesmo que zero, né? Esse é um pensamento errado. Ou você acha que os seus recursos são insignificantes, que são o mesmo que zero, mas os seus olhos vão se abrir e você vai perceber que dentro de tudo que Deus te deu, Ele deu com essa semente poderosa de multiplicação. Você precisa ganhar essa fé para que a sua célula se multiplique, para que a igreja cresça e multiplique, porque Deus liberou uma palavra sobre a sua criação para crescer e multiplicar. E Ele e a sua palavra são um. Quando Ele fala, é Ele mesmo indo realizar. Nós estamos debaixo de uma palavra de multiplicação desde o dia que Deus nos chamou. Logo, tudo que tem vida tem o poder de crescer e de multiplicar. E em cima disso nós cremos, nós criamos expectativas. 7, estou indo já para o final. Todo membro é um ministro. E cada ministro deve ser discipulado para se tornar um líder. Isso é um valor fundamental para nós. Nós temos que ter essa santa consciência de lidar com cada irmão, mesmo que no primeiro momento ele não esteja vendo. Um líder não deve ser constituído, então, antes que conclua uma parte do trilho de treinamento da igreja e seja reconhecidamente um discípulo comprometido com o Senhor e o seu discipulador. Então veja, uma vez que eu tenho na minha cabeça que cada crente é um ministro e foi chamado para ser um discípulo, eu vou trabalhar para isso. Não significa que eu vou colocar ele amanhã, mas significa que eu vou ajudá-lo a trilhar esse caminho. E ele vai, dentro do trilho, chegar nesse ponto. E eu preciso apenas cooperar. Veja, a célula, ela não é uma estratégia de organização, mas ela é uma estratégia de liderança, de discipulado e de apacentamento, ok? Dentro da casa, a gente ensina tudo isso. Os meus filhos estão aprendendo a liderar. Os meus filhos estão aprendendo a ser pai e mãe. E os meus filhos estão sendo cuidados. Tudo dentro de casa. A célula é a mesma coisa. Lá na célula eu estou apacentando, eu estou ensinando, eu estou criando visão, eu sou intencional com os membros. Eu não estou ali simplesmente para passar tempo e preencher um relatório que eu reuni. Não, o líder de célula tem que ter essa clareza, consciência. É como um pai de família mesmo. Eu estou consciente do que eu estou fazendo na minha casa. Eu não estou só vivendo lá. Eu estou ensinando, eu discuto, eu converso, eu pergunto, eu faço pensar, eu ponho para treinar, para fazer as coisas. Não é? Eu avalio as coisas com eles porque eu estou tendo uma intenção de levá-los a um ponto. Mas muitos irmãos apenas estão fazendo a reunião. Eles não têm clareza que cada crente é chamado para ser um líder, um discípulo, e aí por isso ele não está sendo intencional com os irmãos. Mas é importante ser. E olha, acredite em mim, você pode fazer isso sem ser mecânico. Eu converso com os meus filhos. Eu ensino coisas para eles. E isso dentro do nosso ambiente familiar, sem problema nenhum. Não é? Então, eu tenho um menino, eu tenho uma filha mulher e 2 homens. E eu lidei com cada um de uma maneira. Ah, mas a minha irmã só fez isso. Mas a sua irmã é mulher. E quem tem que fazer isso é o marido dela. Mas você é o marido futuro. Então, você tem que pensar diferente dela. Aí eu começo a ensinar as coisas para ele. Eu estou ensinando. Mas eu não estou colocando uma sala, agora preste atenção, meu filho. Não, as coisas vão acontecendo e nós vamos criando essa situação. Cada membro deve ser treinado para ser um ministro e ser enviado para a sua família, para a sua escola, para o seu trabalho, para liderar uma célula como um verdadeiro discípulo. Eu acho que a coisa mais gratificante para um pai é quando ele vê o filho assumir essa posição. E nós precisamos treiná-los para que eles possam ir aonde eles estiverem. Eu fiquei tão feliz ontem de encontrar aqueles meninos de 14 anos, são líderes da igreja, adolescentes ainda, mas com tanta ousadia, né? E eles são da mesma célula, estão lá, porque alguém ensinou, alguém mostrou, alguém fez junto, alguém transferiu confiança para eles, e agora eles estão servindo a Deus. 8. Cada célula deve estar debaixo de cobertura e supervisão. Não existe célula por conta própria. Porque qualquer coisa desconectada vai virar uma aberração. Não, na casa de Deus existe ordem. Né? Na casa de Deus existe essa conexão. Cada linha de comunicação, cada posição de autoridade dentro da igreja é
como eu disse, uma posição de discipulado. Não é cada um faz o que quer. Ah, aqui está precisando de uma célula, eu vou abrir. Não, o seu pastor vai abrir. Você pode até falar com ele, mas as coisas têm que acontecer linkadas para o seu bem, para o seu cuidado. Né? O pastor não tem apenas pastores auxiliares. Ele tem pastores que são discípulos, que ele treina para fazer o que ele faz. A mesma coisa. O líder em treinamento não é simplesmente um líder auxiliar, um badeco do líder. Não, ele é um discípulo. Você acha mesmo que eu criei filho para lavar louça? Mas eles lavam. Ah, eu ponho os meninos para lavar louça porque eu não quero pagar empregada. Não, é porque eu quero que eles aprendam a ter responsabilidade em casa. Que eles participem da família. Está entendendo? Então, tem gente que ele tem o auxiliar dele só para ajudar ele, não para treinar ele. Não, é para me ajudar, mas também é para ser treinado fazendo junto comigo. Então, essa é o coração correto, é o espírito correto, não é? O pastor de rede é a mesma coisa e assim por diante. Então, o mesmo vai acontecer com os discipuladores de líderes. Eles não possuem um cargo na igreja, onde os líderes em treinamento são subalternos. Não, ele discipula cada um e faz deles parte da sua equipe. O líder de célula, por sua vez, também vai descer essa linha de multiplicação. Não é somente um auxiliar, mas é um discípulo. É muito importante ter isso no coração, porque isso muda tudo. Eu não tenho um monte de ajudante do meu lado. Os pastores que andam comigo, eles não são simplesmente meus ajudantes. Não, eles são meus discípulos, irmãos que eu amo, e que têm anseios no coração, e que eu quero ajudá-los, eu quero abrir portas, eu quero motivá-los, eu quero ensiná-los, eu quero transferir segurança, para que amanhã eles cresçam, se tornam grandes. Eu nem sei quantos irmãos já passaram e já caminharam comigo, e hoje são pastores de igreja, supervisores, estão em todos os lugares, eu estou feliz. Eu não fiquei lamentando, não. Eu falei, maravilha, vamos dar espaço para outros, e vamos. Porque a minha visão nunca é um grupo para me ajudar. Pelo contrário, é um grupo para eu formar. Quando nós começamos os Radicais Livres, eu lembro até hoje, eu separei eles 7 irmãos, dele, viraram 7 pastores. Eu falei, ótimo, agora eles vão fazer a obra e eu vou supervisionar aqui eles. Não, Deus falou, não, você vai formar outro grupo, não sei se você lembra. Aí tinha já 6 ou 7 pastores, ou obreiros, e agora eu constituí outra rede, chamava Mais do que Vencedores, naquela época tinha nome. E aí eu estabeleci 15 discipuladores que tinham chamado ministerial, e treinei os 15 para ser pastor de novo. Fiz tudo de novo, comecei tudo do zero, né? E assim foram acontecendo para depois eu coordenar essa turma. Mas é isso, ou seja, eu não estava lá atrás de gente me ajudar, estava atrás de gente que queria ser formada. Quando eu chamo um discípulo, eu estou pensando no reino de Deus e nele. Por que parece que você na presença de Deus, eu não estou pensando em alguém para me ajudar. Porque para me ajudar tem um monte de gente. Mas para ser discípulo, só os que têm o coração. Eu não posso dar para quem não está ligado comigo. As pessoas perguntam para mim, e aí pastor, você já tem 50 anos. A mãozinha do Radical Livre está ficando engenhada. Tem que caminhar comigo para ver se está mesmo, né? Que as aparências enganam. O Senhor é bom. E vamos jejuar um tempinho junto, né, Roberto? Para ver se... E aí, eu falo, olha, claro que eu tenho hoje um monte de ocupações que eu tenho que fazer isso mesmo e vou fazer. Mas eu falei para Deus, então Deus, para quem que eu passo? Deus falou, para ninguém, você não passa, os filhos recebem. Não é assim que funciona. Não adianta eu querer dar para ninguém, é o coração. É assim, por isso que você tem que entender que a vida da igreja é uma filiação, é um coração, não é? Onde você tem vários tipos de filhos. Claro, você tem um filho pródigo, que quer te matar, para tomar seu lugar. Essa aqui é a verdade, ele toma o que não é dele fora da hora. Ele tem pressa, ele quer ir embora, ele pega do pai, na marra, porque não quer esperar a hora de receber. Mas infelizmente, tem que perder tudo para o bem dele, lá no chiqueiro. Foi o que aconteceu com ele.
Porque quem sabe alguns lá caem em si, como diz a parábola, e voltam. Mas muitos, infelizmente, morrem lá, de orgulho. Você tem o irmão do filho pródigo, que é seu filho também. É o que está dentro de casa reclamando. Ninguém me reconhece, ninguém me reconhece. Não é tudo dele. Mas porque o coração dele não está com o pai, também não recebe. Né? Mas você tem Isaac, filho da promessa. Ele vai para o altar com você. No desafio de Deus. E deita lá. E fala, Senhor, eu estou aqui. Pai, pode fazer o que tem que ser feito. Aí para esse Deus proveu o cordeiro. Aleluia, não perca a palavra da conferência. Ultimato. É ultimato, não é ultimato, não. Pastor Luiz compartilhou uma coisa outro dia, é verdade. Ninguém precisa se preocupar. Ninguém precisa de tomar lugar de ninguém dentro da família. Porque quando nasce alguém, Deus planejou o primeiro e o último dia dela, aquele bloco. Aí você nasceu, você é meu filho, Deus já planejou a sua e a minha. A sua não empurra a minha para me matar, para você viver. O meu espaço é meu e o seu é seu, Deus te deu. E você ainda vai levar, e nós vamos ter uma linhagem espiritual, isso é tão lindo e poderoso, não é? Então, isso é a saúde do corpo, isso aqui é bonito, isso aqui é precioso. E as coisas fora de hora não são bênçãos para nossas vidas. Eu me lembro o meu pai teve um patrão muito rico, riquíssimo, milionário. E ele deu um carrão poderoso para o menino, tinha acabado de tirar a carteira, porque é muito rico, não tinha limites. E ele enfiou o carro no poste e morreu. É maravilhoso, mas foi dado na hora errada. Por isso Deus falando, não levanta o neófito, porque ele vai se ensoberbecer. Né? Então é assim mesmo. E existem filhos que são como Jonatas, que tem um pai terrível, mas vai ter outra postura. A Bíblia está cheia de filhos, mas não é bonito quando você vê falar do templo de Salomão na Bíblia? Quem foi Salomão? Um filho. O Absalão foi o filho pródigo, que quis tomar o reino do pai. E ficou na porta da cidade falando mal do pai dele. Morreu. Porque a rebelião sempre dá em morte. Sempre. Agora, o Salomão, não. O Salomão foi o filho que herdou o reino. E a Bíblia chama a casa de Deus daquela época, da templo de Salomão. Só que Salomão mesmo não fez nada, porque Davi entregou para ele o dinheiro, entregou o projeto, entregou os artistas da construção, entregou o material, ele só executou. Tudo, quem sonhou e pensou foi o pai dele. Mas ele levou a glória. Sabe por quê? Porque é filho. Ele recebeu tudo pronto. Mas o nome dele estava lá. É tão bonito isso, né? Sabe quem é o filho legítimo? É o que tem prazer de realizar o que o pai planejou. Mas filhos que desprezam tudo que o pai construiu porque tem algo novo, ele não pode herdar. Não é a vontade de Deus. Deus honra as gerações, não é? Isso é precioso e avança dentro dela. E nós estamos vivendo essas verdades e elas passam lá pela célula. Por isso cada célula tem que estar debaixo de cobertura e supervisão, porque esse coração tem que estar acontecendo ali. Nós não é somente, como eu falei, um auxiliar, mas é um discípulo. Também, cada um está cuidando. Não existem líderes independentes na nossa igreja. Todos devem prestar contas a outro líder que esteja em um nível de autoridade acima do seu. Pessoas que não se submetem ao seu nível de liderança estão demonstrando que são desqualificados para liderar. O bom líder é também um bom liderado. Quem se nega a ser liderado não pode liderar, ele é rebelde. Não é? Porque a submissão e a autoridade é para a hora da contrariedade. Se você só se submete a mim na hora que você concorda, não há submissão. Não é? A submissão é justamente para a hora que a gente não concorda. E se eu estou errado? E se o meu líder é um Saul? Não corte a capa dele, Deus vai lidar com ele. Você aguarda.
né? O Senhor é que é o coordenador da obra. Mas isso não, o erro do seu líder não te dá o direito de fazer o que você quer. Não. Existem, nós não somos entre aqueles que, como eu falei, que tem um complexo de Adão. Só se submete, só fala direto com Deus. Não, nós estamos dentro de um corpo. Deus arranjou ele. Eu sei que vários irmãos, qualquer incômodo, ele vai trocando. Mas ele não sabe que aquilo é um teste para ele. Pais não escolhem filhos. Filhos não escolhem pais. Filhos não escolhem famílias. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu não escolhi para que vocês fossem meus filhos. E vocês não me escolheram como pai, são arranjo divino. Somos uma família sacerdotal. Porque como a pastora Márcia disse, ser filho de pastor tem bônus e ônus. Porque ele é o vigiado das nações. Tem 30 mil pessoas que vigiam meus meninos aqui. Né? Eu falo, pois é, mas também tem a glória de você dar sua carteirada a hora que precisa. Né? Mas é assim mesmo. Eu não tenho a minha identidade, eu sou o filho do pastor Naor. Pois é, mas muitos queriam o seu lugar. Então pense bem. Então, veja, tudo é uma questão de você aceitar em paz a ordenação divina. E aqueles que aceitam vão ser abençoados. Aqueles que entendem, tem família melhor? Tem. Mas Deus fez eu nascer nessa. Essa é a minha casa. É muito estranho viver numa família olhando para outra. Você não vai ficar em lugar nenhum. Que sempre vai ter uma melhor que a outra. Então viva a sua. Seja de um lugar. Coloca o coração. Famílias brigam. Famílias perdoam. Famílias fazem festa. Famílias fazem luto. Famílias sofrem, choram. Mas no final, é ela que é o seu lugar de segurança, de proteção, de acolhimento. Meus irmãos sabem, nós estamos sendo testados. Por quê? Porque Deus quer nos constituir família mais do que nunca. Deus está dizendo quem é da família quem não é, tem que ir para a sua. Para que eu possa liberar toda a herança dessa família. Né? Eu tenho certeza disso. E isso é importante, são momentos de definições. Isso não significa que uma família, como eu disse, é melhor ou mais bonita que a outra. Com certeza sempre vão ter famílias melhores, mais ricas, mais bem educadas, mais bonitas. Mas não é a sua. E o pior, você não vai ser feliz lá. É um engano seu. Porque o lugar pleno que você pode ser você é em casa. Não é engraçado que hoje está na moda? Seja você mesmo. Mas você só é você mesmo dentro da sua casa. Fora de casa você não vai ser. Então, não são desconectados. Família não tem ninguém que está ali onde ninguém está cuidando, avaliando e checando. Não existe... Vou ver aqui onde que eu parei. Não existe uma hierarquia exclusivamente clerical no nosso meio. Antes, as nossas funções de autoridades são também posições de discipulado. Nossos liderados não são subalternos, são nossos filhos, nossos discípulos. É necessário caminhar em amor. Se você não acredita que o seu discipulador, o seu pastor, de fato ama você, tem você como um discípulo, não como um badeco, você não vai conseguir andar. Se todas as vezes que eu mandar meus filhos fazerem alguma coisa, eu estou abusando deles, eles vão viver um inferno. Eles têm que acreditar que eu estou treinando eles. Eu não estou abusando deles. E se abusar, você é servo de Deus e Deus vai honrar. Deus vai recompensar. E esse coração é que faz você receber a herança. Penúltimo, a estrutura de célula é movida pela unção e não pela mera organização. Vou traduzir para você. Menos relatório, mais poder. Não zero relatório. Menos, mais poder. O que conta no final é isso. Eu conheço irmãos que a célula dele é um brinco, mas é uma geladeira organizada. Tudo arrumadinho, mas é frio. Deus que me livre. Irmãos, a célula tem que ter presença de Deus.
Tem o poder de Deus lá. A gente tem que reunir, a unção tem que fluir. Isso é a chave, é o segredo. Você acha mesmo que só de organizar vai acontecer? Vai não, irmãos. É a vida que faz toda a diferença. É a unção que faz toda a diferença. Sem o poder de Deus, nós entretemos os santos e nos ocupamos e iludimos com atividades. Mas você esquece que a igreja não é terrena, a origem dela é celestial, e assim como o seu poder e a sua própria vida é espiritual. Quem esquece disso não pode liderar. O líder é aquele que depende do poder do Espírito. Ele pede a Deus a presença de Deus na casa. Eu aprendi a orar por tudo, eu oro até por aniversário de criança. Porque quando a presença de Deus está num lugar, tudo é maravilhoso. Não é? É tão gostoso. E eu não estou dizendo que a presença de Deus é só aquele Pentecoste. Não. Às vezes só se sente a presença, a paz. Né? Aquele lugar. Na minha casa, a vida inteira, né? Eu me converti numa casa e nunca deixei de frequentar a célula. E até hoje tem célula na minha casa. Sempre. E esse é um testemunho que nós carregamos. Porque nós prezamos por isso. E eu já presenciei tantos momentos preciosos em células de todo tamanho, de adultos, como foi a minha, que eu liderava, de criança, como até hoje tem lá em casa, de adolescente, de jovem que já teve, tudo prezando pela essa presença de Deus, de poder. Eu me lembro de chegar um dia na célula de criança na minha casa, eu abri a porta, o portão, no controle lá para entrar com o carro, e as crianças estavam deitadas, chorando, se arrependendo com a presença de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, e eu já vou ficar na rampa aqui chorando também. Porque a glória de Deus estava lá na célula de criança. E você fala, não, criança é só dar bombom que enche conversa fiada. Enche as primeiras 3 vezes. Depois, você pode até encher uma reunião ou outra com bombom. Mas o céu só enche com a unção. Só com a glória de Deus. Você pode ter um líder cheio de estratégia, fazer churrasco toda semana. Mas chega uma hora, se não tiver a presença de Deus, é igual o boteco na moda. Daqui a pouco passa até abrir o próximo. Então o segredo da igreja é ela ser divina. E o segredo da célula é ter líderes que querem a presença de Deus. Querem a presença de Deus. Ele quer a glória de Deus naquela reunião. Tudo que não for feito com base nessa força espiritual não vai traduzir a realidade da igreja. Não vai ter comunhão real. Não vai ter pregação real. Não vai ter aconselhamento real. Não vai ter música real. E não vai ter célula real. É aquela coisa formal, quadrada, que não toca ninguém, que não tem o óleo permeado. As comunhões não são reais. As conversas são sem graças. É só um evento qualquer, mas quando você ora, quando você invoca a presença de Deus, toda reunião de célula, ela é prazerosa, as pessoas querem voltar, elas contam umas para as outras, não é? Ah, pastor, me dá um segredo para encher minha célula. Querido, não se preocupe em ter estratégia para mover o povo. Eu vou te contar um segredo. A Bíblia diz que lá no deserto, a presença de Deus estava na arca. De dia, havia uma coluna de nuvem. E de noite, uma coluna de fogo sobre a arca. A Bíblia diz que quando a coluna se levantava e caminhava, a arca ia junto e o povo seguia. Quando parava, o povo parava. Quando ela se movia, o povo se movia. Mova a arca debaixo da nuvem. E o povo virá. Essa é a chave. Preocupe com a glória, porque ela traz as pessoas. Se os líderes soubessem disso, eles não vão ficar angustiados. Não vão ficar preocupados. Outro dia eu estava passeando lá onde eu moro, com o meu cachorrinho lá, de noite. Aí eu passei, o irmão falou, paz do Senhor, pastor Naor. Na rua de trás. Eu não conhecia ele. Paz do Senhor, tudo bem? Irmão, da onde? Aquela coisa, conversamos ali. Aí ele falou, lá na sua casa tem uma reunião toda quarta, né? Na ocasião era do meu outro filho. Eu falei, tem uma reunião. Aí ele falou, eu fico escutando daqui. Ele falou para mim,
Tô à vontade de ir lá. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, aqui nessa rua também tem uma reunião que eu já tinha chamado a minha mulher umas 3 vezes, que tem uma reunião na outra rua também, que na rua que eu estava, que eu sentia unção. Eu falava, às vezes eu estava na calçada, na porta, com a Marília, falando, olha amor, que reunião está tendo aí numa casa. Eu já chorei ouvindo. Ele falou, é aqui na minha casa. Eu falei, pois é, eu já tive vontade de vir na sua também, nós não nos conhecemos. Teve uma outra casa que eu morei nesse mesmo lugar, na célula de criança. E estava tendo um dia um som muito alto, e os meus meninos, sem que eu nem, eles eram pequenos, sem nem eu falar nada, eles foram lá pedir para baixar, umas 3 casas. Aí com muita educação, falou com a mulher, desculpa que a gente está tendo a reunião, que a gente tem todo esse dia tal, e a gente está falando lá, pode abaixar um pouco o som? Aí ela falou para eles, é lá na casa, eu escuto vocês orarem daqui. Eu vou falar para meu filho abaixar. Nossa, eu tenho tanta vontade de ir lá. Eu chego e arrepio quando eu ouço. Sabe que aí? Quem contou? Quem foi a propaganda? Qual foi o evento? Ponte. A presença. É a luz. Acende a luz que o vagalume vem, querido. Não precisa mover no seu braço, não. Deixa a unção permear as coisas, que ela vai atrair as pessoas. As pessoas querem uma fórmula, mas a vida cristã é uma pessoa. Ela não é uma fórmula. Não adianta, as estratégias podem ser boas, mas sem Cristo é vazia, não é? Não vai acontecer nada. Na casa de Deus não basta aplicar técnicas de liderança. Muitos irmãos amam técnicas de liderança, tem o seu lugar, mas a maioria das vezes são apenas autoajuda. Vidas não se converterão, os santos não serão edificados, nem as células vão se multiplicar apenas por causa de técnicas. Não vai, tem que ter unção. Eu conheço lugares que é muito bem organizado, muito bem ajeitadinho, faz tudo direitinho conforme o manual manda. Muito bom, não estou dizendo que é errado, mas não é suficiente. Sem a unção, sem a presença de Deus, não adianta nada ter CTL. Não adianta nada ter feito os cursos da igreja. Precisa da glória de Deus. Fosse assim, era só dar o curso. Tudo multiplicava. Não é. É a vida. Isso não substitui. Então, é a hora que eu entro para o quarto e eu choro para que o Espírito de Deus venha e se mova de uma maneira sobrenatural, graciosa. É nessa hora que um chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, porque a sede é atraída pela água que flui. E nessa hora você vai ver o mover de Deus acontecer sem te custar nada. Não é? É a unção que faz a diferença, não é o método, não é a técnica. Simplesmente aprender que se multiplica com 15 não resolve. Isso é apenas o odre. O que faz realmente a diferença é o vinho novo que está lá dentro. Nós precisamos de líderes incendiários, que levem o fogo de Deus aonde eles chegam. É maravilhoso ver um líder que quando ele chega na reunião da célula, acontece uma mudança no ambiente. Não é? Quando ele fala, ele traz o senso vivo da presença de Deus. Toca o coração, as pessoas falam, tem alguma coisa nesse sujeito aí. Está fluindo dele. Nós precisamos clamar todos os dias, para que essa nuvem da glória chova sobre as nossas células. Chova sobre os irmãos, que o ambiente da célula seja liberado, que haja curas, milagres entre nós, né? Que cada reunião do grupo seja um verdadeiro encontro com Deus. Eu não estou dizendo para ser um negócio de arrebatamento, não, mas que tenha presença, que não seja árido. Muitos irmãos são preocupados com tanta coisa, mas não se preocupam com a presença de Deus. E ela é tudo, irmãos. A primeira coisa que Deus deu para o homem não foi a mulher. Pasme. Foi a sua presença. Antes da Eva, Deus encontrava com Adão. Deixa eu contar uma coisa. Sabe o que significa isso? É que Deus nos planejou para viver na presença dEle. Tudo que é fora dela é desconectado. Eu preciso ser honesto com você. Você e cada líder de célula, e cada irmão, não funciona fora da presença. Não adianta tentar andar de lancha na rua. Ela só vai andar na água. Porque
Porque foi criada para esse ambiente. Não adianta colocar carro para andar em cima d'água, porque ele foi criado para andar no chão. E você foi criado para a presença de Deus. Você não funciona fora dela. Não adianta. Não tente. É frustrante. Mas na presença de Deus tudo vai ficar leve. Porque é o ambiente adequado para você viver. É o ambiente adequado para a sua célula viver. Quando você entende isso, você não vai abrir mão disso. Não é? Isso é tão poderoso. Sem isso, nós não fazemos nada diferente do que qualquer organização humana faz. O que nos faz diferentes é a presença poderosa do Espírito Santo que nós carregamos. E por último, para encerrar, as células não são um departamento, as células são a igreja. Nós somos uma igreja na qual as células não são apenas um departamento, não é um programa entre muitos outros. Não, nós somos o inverso disso. Nós somos uma igreja em células. As células não são um ministério novo dentro da igreja. Elas são a vida da igreja fluindo e funcionando. Não há ministério de célula, mas há ministério nas células, a partir das células. É muito importante você entender isso. As células são a nossa maneira de nos organizarmos e de sermos expressivos e eficientes dentro de uma visão de igreja. É a nossa maneira de ser igreja. É a maneira que os nossos valores podem ser vividos. Os grupos, eles não são opcionais, nem tampouco eles são um ministério. Ele é a nossa igreja, é a maneira que nós vivemos os nossos valores. Os líderes chaves da igreja são os líderes de célula. E todo o processo de liderança, ele é integrado e descentralizado para que os líderes tenham autonomia para apacentar e todos possam fluir dentro daquela casa, não é? Isso é tão precioso, isso é orgânico, isso é do Espírito. Não tente ter esse controle absoluto na sua mão. Confie que o Espírito Santo use as pessoas. A gente fica com medo, pastor, mas será que o fulano vai conseguir? Será que ele é tão isso, ele é tão aquilo? Você vai se surpreender. Filhos nos surpreendem. Deus não perderia o seu tempo em fazer um ninguém. Muito mais um filho, a sua imagem e semelhança. Há um tesouro dentro de cada um. Nós só precisamos dar oportunidade. Deus nos dá oportunidades. E nós devemos dar aos irmãos a oportunidade de serem usados por Deus, pelo Espírito de Deus. A gente acompanha. Mas vai errar? Claro que vai errar. A gente conserta, por isso que os mais velhos estão aqui. Para dar segurança para os novos errarem. E aprenderem enquanto crescem, enquanto andam com Deus. Não é só o pai e a mãe que cuida dos filhos, não. Os filhos mais velhos cuidam dos mais novos também. A casa se interage e famílias vão crescendo. E daqui a pouco você é um patriarca e tem muitos pais. E é coisa linda está acontecendo ali porque você investiu nas gerações. Nós somos esse povo. Eu gostaria que você visse as células com esses olhos de bondade. A oportunidade de criar uma geração de filhos com você, que você investiu, que você transferiu o coração, e quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar, puxa, que coisa preciosa, você vai se sentir de fato como um patriarca, alguém que não desprezou os humildes começos, mas desde o primeiro que Deus te deu, você investiu, você discipulou, você transferiu um coração, uma visão, uma prática, e ele ganhou autonomia e constituiu filhos que são seus netos, e a família cresceu, e ao mesmo tempo que você está cuidando de novos aqui, os seus filhos que já são netos e bisnetos, que já são pais, estão criando famílias incríveis em outros lugares, que passaram por você, e isso é um legado que vai chegar diante de Deus, e vai ser uma pedra na sua coroa, e vai te colocar na posição de governo, tudo porque você entendeu que tem valores na vida cristã, e que isso determina a nossa maneira de viver como igreja, e aquilo então passa a ter o encargo no meu coração, e eu faço com essa santa consciência. E aí já não é mais pesado, porque tem valor por trás. Quando você entende isso, você não quer ficar de fora disso.
o nosso alvo é mostrar isso para as pessoas, que uma vez que elas vêm, elas vão querer participar. E a minha oração é que, encerrando esse curso, né, CTL, de treinamento de líderes, você possa ter sido grandemente inspirado, renovado, alargado na sua visão, no seu entendimento, os valores possam ter queimados novamente no seu coração, e você possa sair daqui, terminar esse curso, e o seu coração está desejoso de edificar a igreja, sabendo que Ele vem, e que isso tudo aqui é só um treinamento, para a glória que está diante de nós, amém? Deus abençoe os irmãos.